Muito bem, senhoras e senhores, aqui estamos nós, mais um Sport FM começando. O nosso bunker esportivo. Lá fora, o mundo acontece, as chuvas caem aqui em São Paulo e no Brasil, mas aqui dentro a gente tá falando de esporte, a gente tá falando de futebol e hoje a gente tá falando de scout, hein? Você que sempre fala aí no começo das temporadas, pô, tomara que nesse ano meu time mande bem nas contratações. São esses os homens que estão por trás dessas contratações. Fred Fortes aqui com a gente. Salve, Fred. Prazer. Bem-vindo, tá? Obrigado. Obrigado pela presença. Prazer é meu. Tô feliz de estar aqui. Vamos bater um papo legal, né? Tentar identificar e ver aí o que o pessoal acha do scout, né? Exato. Tudo que está por trás aí. E que é uma palavra, assim, né? Até mesmo na mídia brasileira, assim, é uma palavra recente. Sim. Digamos assim, 6, 7 anos, que começou-se a se falar, o scout, é o scout do Palmeiras, né? E começaram a atribuir algumas contratações que deram certo, que começaram a render ao scout. Porque o scout foi muito bem feito e tal. E esse é o seu trabalho hoje em dia, assim, né? Ficar de olho, né? Em tudo. Você é aquele cara multitelas, assim, na hora do jogo? Eu gosto. Eu consigo dividir muito a atenção durante o jogo e para fazer anotações, por exemplo. Caderninho na mão o tempo todo? Depende. Tem jogo que eu gosto de levar um caderno, mas tem jogo que eu vou mais pro celular, que hoje é muito mais rápido, né? Perfeito. Então, antigamente, né, quando os scouts eram chamados de observadores... Ou olheiros, né? Tinha olheiros também, né? E era papel e caneta. Era anotação. Até hoje, muitos scouts fazem isso, continuam usando papel e caneta. Eu prefiro mais no celular, que agiliza muito para mim. Perfeito. Porque você observar, analisar 22 jogadores no campo é difícil. Quando você já vai ali com já assim, mirando, já sabendo quais que você vai observar mais, e se outros aparecerem ali no meio do jogo, você ganha um trunfo ali, digamos assim. Sempre a gente já sabe, a gente já tem monitorado todo o mercado. Então, no meu caso, eu trabalho para o Norwich City na Inglaterra, da segunda divisão. Então, a gente sabe nosso target, a gente sabe nosso budget. Então, quando eu vou para o jogo, eu já sei os jogadores que eu tenho interesse em analisar. Né? Mas o jogo, como ele é muito dinâmico, muda e um jogador pode me chamar a atenção. E quando me chama a atenção, eu abro uma exceção e faço, né, um relatório sobre ele. E aí eu coloco no banco de dados do clube e a gente vai monitorando. Vocês deixam, então, ali no banco de dados do Norwich, ali vocês têm um levantamento ali de vários jogadores, vocês estão de olho. Tem alguns que, de repente, é para daqui 2 temporadas. Você já tem mais ou menos essa noção, assim? Sim, isso. Existem os níveis, né? E a gente vai colocando o jogador no nível que ele se encontra hoje em dia. Então, toda temporada a gente faz, né, um levantamento e vê quais jogadores que poderiam ir para o Norwich, que tem potencial de jogar no Norwich, ou no time B, ou no time principal. E a partir do momento que a gente vê que o jogador não está rendendo, não está, né, dando aquela resposta que a gente precisa, a gente começa a descartar. Então, no começo, a gente tem uma lista aí de 5 a 10 nomes por posição. Tá. Eles sabem que vocês estão de olho neles? Assim, não. Não. O trabalho do scout, ele é mais um investigador também. Perfeito. Legal. Então, a gente busca informações também sociais, entendeu? Psicológicas do atleta. Perfeito. Porque a gente não pode dar não pode errar um tiro, né? Porque o Norwich é um time que tem um certo budget para gastar. Claro, porque ele também ele vai muito também para Premier. Isso. E cai, né? Ele vai, e quando vai para Premier, o orçamento aumenta bem, aumenta muito. Então a gente pode investir mais. Mas como a gente não pode investir muito, o jogador que a gente tem que contratar, ele precisa ser certeiro. A gente precisa dar o tiro certo. Não é igual o Chelsea, Real Madrid, o Barcelona, que pode gastar, né, um montante bem maior. Às vezes pegar um jogador e emprestar, eles podem. Vocês já, contratou, tem que botar pra jogar, contratar, né? Ou, né, se for um jogador jovem, a gente coloca no time B, para ele se adaptando à liga, ao estilo de jogo, né, à cultura. E a partir daí ele pode ir ganhando chances, né, no time principal
e, quem sabe, né, ser vendido. Que aconteceu recentemente com o Gabriel Sara. Perfeito. Eu ia muito citar o exemplo dele, porque claramente é um brasileiro. O Norwich não tem tantos brasileiros assim. Não, o único foi o Gabriel Sara. É, né? Então, assim, isso me chamou a atenção, porque sou muito por dentro ali de contratações e coisa do manager, né? Modo de carreira. E sei que o Gabriel é o brasileiro ali do Norwich mesmo e que foi um tiro certeiro de vocês, assim, né? Foi um tiro bem certeiro, porque em 2 anos ele foi vendido por 3 vezes o valor da contratação. Né? Foi para um mercado que o movimento foi um movimento estranho. Ele foi para a Turquia, recebeu propostas de alguns clubes da Premier League, mas abaixo do valor que o Norwich queria. E a proposta do Galatasaray, né, foi boa. Até para o jogador também foi boa. Vai jogar Champions. Vai jogar Champions League. E então, hoje o Norwich ele tem muito interesse no mercado sul-americano, porque é um mercado que é barato. Fato. Né? E tem uma matéria-prima ótima. Subvalorizado. Então, hoje a gente consegue, o Norwich consegue vir aqui e contratar um jogador por 6, 7 milhões de euros. Que tá performando super bem, de repente, né? No campeonato. E vai ter valor de revenda. Perfeito. Porque o clube quer também ser sustentável, né, financeiramente. O clube precisa disso para reinvestir o dinheiro no departamento. Claro. Agora, eu sei da cultura do jogador de futebol, que é essa coisa de almejar, né? Real Madrid, os grandes times, o Chelsea, não sei o quê. Muitas vezes são só esses times que moram ali no imaginário deles, né? E aí, muitas vezes, vem um time menor ali da prateleira média. A gente tem visto muito Nottingham Forest também fazer, né, esse movimento com brasileiros e tal. Como é quando vocês chegam? É fácil de convencer eles e fazer eles entenderem que esse pode ser um trampolim perfeito para eles conseguirem chegar nesse time grande, né? E que muitas vezes também chegar direto nesse time grande, dependendo do caso, pode não ser o melhor dos jogos, porque essa adaptação ela é muito difícil e às vezes um time de meio de tabela ali te permite essa adaptação melhor, assim, né? Delicada essa pergunta e muito importante, porque isso vai depender muito da maneira que ele convive com o empresário, a família, né? Porque o empresário ele pode, do nada, querer vender o jogador para um clube, mesmo que o jogador não queira ir, pelo dinheiro, o empresário vai fazer a cabeça dele, né? Perfeito. Mas o jogador que é bem centrado e é inteligente, um jogador acima da média, ele sabe que se ele for para uma equipe menor, ele vai ter muito mais oportunidade para jogar e para mostrar o futebol dele. E o jogador que é bom realmente, ele vai performar. Ele não precisa ter medo, ele vai performar. Futebol, tudo bem, pode acontecer uma lesão, né? Essas coisas acontecem. Justo. Mas é questão de tempo para ele figurar num clube grande. Entendeu? Se ele vai bem focado, né? Sim. Ele sabe das qualidades, das forças que ele tem. Perfeito. E o jogador com personalidade, ele não tem medo. Isso é... O que é mais fácil de encontrar hoje em dia? Jogador bom ou jogador com personalidade, assim? Difícil contra o bom com personalidade. Difícil. Ainda mais hoje, o futebol tá mudando muito. Então, a gente precisa achar um jogador com personalidade, bom tecnicamente e com intensidade, né? Claro, o jogo hoje ele é muito rápido, o jogo hoje ele é de muito mais força, competitividade. O jogador, para ele jogar numa liga igual na Inglaterra, ele tem que pensar muito rápido. Ele recebe a bola, em 2, 3 segundos ele tem que saber o que ele vai fazer com ela. Quando eu identifico que o jogador ainda não consegue entender o jogo, interpretar o jogo, perfeito, né? Porque os espaços eles vão aparecendo. Claro. E vai aparecendo. Você vai na dinâmica, né? Que essa dinâmica realmente. Aí de repente você tá lá enfrentando o Manchester City e você vai ter que marcar o Phil Foden entrando ali, bicho. Não, é complicado. Se não for, né? É imprevisível. Então, quanto mais o jogador entender e saber, né? Entender o jogo, melhor ele vai se sair. Mas isso é profissionalismo, né? Hoje em dia um jogador, porque é o que você tá falando, assim, um jogador ele precisa, quer ser jogador de futebol, quer performar,
cara, você vai precisar ter essa parte toda de entendimento de jogo também, né? Isso. Disciplina, né? Por isso que eu não gosto muito de ficar de ser refém de números. Tá. Os números, eles são mentirosos. Você tem que saber usá-los, né, e usar os números que lhe convém. Uhum. Para mim, o entendimento do jogo, ele vale muito mais do que um número de passes certos ou errados. Ótimo. Né? Então, Agora, o número de partidas jogadas numa temporada, isso conta com vocês, né? com certeza, eu não posso indicar um jogador que não esteja jogando. Total, aquele cara que nunca consegue. E eu preciso também, né, ter material para avaliá-lo. Claro. Né? E esse material é como? Assim, vocês assistem os jogos? Sim, Recebe, vai nos lugares? Normalmente eu gosto de ver live, eu gosto Uhum. de ir no estádio, No por jogo. quê? Porque eu sinto a atmosfera do jogo. Eu posso ver jogos por vídeo, a gente tem uma plataforma que chama Y-Scout, que é uma plataforma de Dá vídeos pra que ver é tudo. todos os campeonatos do mundo Maravilhoso. inteiro, O melhor séries streaming do A, mundo. exato, séries A, B, jogos de base, a gente Caramba, consegue ver tudo, legal. né? É como é interno, é um sistema interno, provavelmente, né? Não, ele é um sistema. Alguns clubes têm o sistema interno deles, mas é uma plataforma aberta, mas paga, Perfeito. né? Não é barato, então só clubes podem arcar e entendi. empresários também conseguem arcar, porque alguns empresários têm muita grana, né? Aham. Mas a diferença em avaliar um jogador ao vivo, live, ele é completamente diferente do que eu avaliar um jogador por vídeo. Porque eu não sei se for um zagueiro, por exemplo, Uhum. a câmera acompanha a bola. Então eu não sei qual Posicionamento. posicionamento dele e o que ele está fazendo, né, quando a bola está não lá na tá. ponta direita. Não sei se ele está encurtando a marcação. Uhum. Você É. tá viajando lá e, né? Fora isso também, como o jogador se porta quando ele recebe uma entrada mais forte. Ou Ou a se torcida pegando no pé do cara e o cara Exato. mete uma personalidade ali, né? Com certeza. É um 360 Exatamente. que faz toda a diferença Se o mesmo, treinador assim. chama atenção, não sei como é que ele vai reagir a isso. Uhum, Se ele vai perder a confiança, se ele não vai. Perfeito. Então, assim, a gente tem mais uma noção muito mais ampla da performance Estando dele lá, né? estando lá. Por isso que eu vou muito. Você comentou agora, né, sobre como o jogador reage e tal. A gente teve um caso recente, inclusive de um jogador muito jovem brasileiro, muito famoso, que é o Yuri Alberto, atacante do Uhum. Corinthians, que eu imagino que deve ser uma menina dos olhos de muito scout pra fora, porque ele, por mais que ele tenha tido aí dificuldade no começo do Corinthians e tal, agora ele tá performando muito bem, vai meter aí, se bobear, 30 gols na temporada realmente, que é um negócio também, né, faz 22 anos e tal, o cara tem tudo pra... E recentemente ele tem um problema com o Mano Menezes. O Uhum. Mano Menezes, né, chamou ele de burro ali na frente e tal, e ele até conversou com o Mano e tal. E eu vejo no Yuri, cara, uma resiliência muito grande, assim, por ele ter passado. Tropeçou lá no jogo contra o Palmeiras, ele deu umas furadas, virou meme, mas ele foi passando por cima e eu, assim, como um scout amador, assim, pô, cara, eu tô olhando pro Yuri e falando, pô, que cara, meu, esse cara está em crescimento, assim, isso é um fato. O Yuri Alberto já passou aí, você sabe como é que é a leitura da galera? E vocês aí estão de olho no Yuri ou não? Ó, pro futebol moderno, vamos dizer assim, hoje, ele se encaixa perfeitamente. Eu gosto do Yuri. Eu gosto muito dele como jogador também, né? Ele entrega muito dentro de campo. É um jogador que joga pro time, Verdade. né? É muito intenso. Briga pelas bolas. O Yuri Alberto tem 22 anos, gente. Cara, ele é muito Ele é novo. muito novo, ele saiu muito cedo. Foi pra Rússia, foi pro Zenit, né? Então ele voltou, precisou da readaptação também ao futebol brasileiro, pegou um time que não é fácil de jogar. A bola não estava chegando tanto Né? O redonda Corinthians também. é uma pressão muito grande de Sim. resultado, a torcida fica em cima. Então, ele tá passando por cima de tudo, né? Por todas as desconfianças e tá conseguindo performar. Tá numa crescente grande, tá fazendo gol.
Não duvido de que ano que vem ele pode, sabe, figurar entre uma seleção, pode pegar uma seleção brasileira se ele continuar marcando gols, porque é uma posição carente nossa. Fato. A gente não tem um centroavante 9 com boa intensidade, que tem, sabe, boa movimentação. Bem 9 mesmo, né? Diagonais, né? Diagonais Facão. curtas. Movimentação a gente chama de bico a bico da grande área. Então são diagonais curtas, movimentos curtos de potência. Ótimo. Que você aparece ali sozinho, né? Tem 5 zagueiros e de repente você tá sozinho, né? Ele pode, se ele sai muito da área para buscar o jogo, porque a bola não tá chegando, né? Concorda? Isso. Só que o treinador pode pedir também para ele se movimentar mais. Mas eu acho que o forte dele, a força dele é essa. Ele tem que jogar perto do gol. Concordo. Usando a potência dele. Finaliza muito bem. Isso. Finaliza muito bem. Então, assim, ele tem que dar poucos toques na bola, receber a bola em condições de finalizar. Ele finaliza muito forte, de cabeça. Você acha que ele tem a cara da Inglaterra? Tem. Tem, né? Tem, porque ele é brigador, né? É aquele cara que não para. Hoje a gente chama assim, você vai contratar atacante que marca zagueiro. Mas é necessário. Você vai jogar, você vai pressionar alto, o time vai pressionar alto, ele precisa pressionar com intensidade, porque se passar, vai estourar lá do outro lado. Às vezes não é nem o roubar a bola do zagueiro, mas você precisa incomodar esse zagueiro para que ele estoure a bola ali, tirar a linha de passe, pressionar para o cara dar um chutão. Então, o Yuri faz muito bem isso. Faz. Acho que por isso, porque o treinador, ele quer segurança. O treinador não quer colocar um cara lá para ele ficar, né, morcegando. Né, fazendo, vou fechar a linha de passe aqui, isso, só pra ver, migué, né? dar aquele migué. Não, o cara quer entrega. E o Yuri passa isso pra todos os treinadores. Perfeito. Tanto que ele não sai do time, cara. Exato, mesmo, né, com muitas críticas, ele continua ali, né? E o torcedor que tá de fora, muitas vezes naquela coisa mais passional, tem que tirar o cara, tem que... Mas taticamente ali ele tá colaborando, né? Não adianta. Torcedor é torcedor, claro. Ele vai ter a razão sempre de cobrar, mas a análise passa ela por outro lugar, né? Com certeza, manda muito. E você acha que é por isso também que alguns jogadores brasileiros acabam não dando certo na Europa? Aí eu vou citar o Gabigol, assim, nesse sentido da intensidade do atacante, dessa coisa de não se permitir muito a miguezinha ali e tal. Total, perfeito. Além dessas questões, né? Tem a questão do... Você já ouviu aquela expressão, esse jogador é perna? Sim, perfeito. O perninha, né? Então, assim, o cara que acha que vai jogar só pela parte técnica, ele tá enganado. E quando... Isso já funcionou em outras décadas do futebol, você acha? Já, né? Já. Mas agora acabou esse papo, né? Já, acabou. Lembra o Djalminha, por exemplo? Perfeito. Romário. Djalminha, Romário. Romário não corria, cara. Vai correr pra quê? Quem corre é a bola, né? Treinar pra quê? Treinar pra quê? Fazia gol. Exato. Mas aí hoje mudou. O jogador hoje ele tem que mostrar, não só tecnicamente, mas ele tem que mostrar que fisicamente ele tá bem, né, para os treinadores, e ser um jogador de grupo. O cara que chega, ainda mais brasileiro, né, que se isola. Com os europeus, né? Os europeus. Então essa choque, questão, né, de adaptação, ela envolve vários cenários diferentes e é muito complexo. Mas é bonito de ver também quando você vê um moleque que chega lá e de repente você tá ali participando do dia a dia do clube e você vê que o moleque, começou a estudar inglês e tá olhando pro capitão italiano ali, tá tentando aprender com o capitão, né? Isso é tão legal de ver, né? Vou te dar um exemplo de agora, recentemente, tá? O Savinho no City. Eu trabalhei com o Savinho no Atlético Mineiro. Olha. Na época do Atlético Mineiro, o Sampaoli subiu o Savinho. Eu era analista de desempenho lá. Então, eu acompanhei toda a trajetória do Savinho desde que ele subiu, né, da base profissional. E ele já prometia? Já prometia. Mas eu nunca imaginei que ele chegaria nesse nível. Olha. Eu sou sincero para falar. Claro. Se o Savinho ô Savinho, me perdoa, mas... Claro. Sinceridade, né? E também é um trunfo grande para ele também, de ter... Ele se superou de uma maneira espetacular. É um grande menino, é uma pessoa no coração enorme, sabe? Trabalhador
e tá colhendo os frutos, né? É um menino super de coração. Você acha que ele soube entender o que é o futebol europeu, assim, rapidamente? Sim, e ele precisou desse um ano e pouco No no Girona, né? Verdade. né? Pra pegar ali uma bagagem maior de jogos competitivos, jogos grandes. E o Girona foi bem, né? Foi. Super bem. Então ele ganhou confiança. Então o jogador precisa de confiança também. Você vê claramente quando as jogadas não estão saindo por falta de confiança. Verdade, cara. Então, É uma bola de neve, às vezes, né? É. Conseguir mudar a não confiança pra confiança que é muito difícil. Mudar essa chave é complicado. Começa tudo tá errado. Tudo. O Yuri Alberto é um bom, né, Perfeito. exemplo disso Total. também. Hoje ele tá bem, a bola tá entrando, ele tem que continuar nessa pegada, mas a gente não sabe até quando. Você vê que ele tá mais tranquilo, inclusive. Assim. Ele tira um peso, né? Tinha. Hoje o Savinho, você coloca ele pra rabiscar do lado do campo ali e ir pra cima, ele vai passar, cara. Ele, mesmo com aquela... Mirradinho, né? Mirradinho, né? Aquele Vai chassi de grilo dele. E os zagueiros da Premier League gigantes, São né, cara? absurdos, São né? absurdos, né? São absurdos. Muita força física. Só armário, só. Cintura dura, Aham, justo. né? Alguns... O que não é cintura dura, tipo Van Dijk, por exemplo, e é rápido, vale muito dinheiro. Por isso que ele tá jogando no Liverpool. Ou o Guardiol lá também, né? Que do tá no Manchester. City. Então, essa questão do Savinho ter ido antes e ter feito uma boa temporada também no Girona tá ajudando. E ajudou muito ele no City. O Guardiola ama ele. Cara, assim, tem tudo, assim, sinceramente, tudo pra não dar certo. Porque você vai pro Manchester City, aí te emprestam num lugar muito assim, ó, vou te emprestar. Se você não performar lá, filhão, você não é digno do Manchester City. Tipo, é simplesmente isso. Óbvio. Né? Uhum. Que é um pouco o que aconteceu com o Reinier, por exemplo, né? Que foi pro Real exemplo. Madrid e não conseguiu fazer com que o Real falasse, não, você vem pra... E o Savinho conseguiu convencer o Guardiola, que deve ser uma coisa muito difícil. Ele é o cara. A gente tá treinador do falando mundo, né, Felipe? Então, assim, é um menino diferente. Que legal. Tanto que foi pra seleção principal Verdade, também. verdade. Né? Também. Então, assim, não é qualquer jogador. E eu lembro quando o Savinho pisou no profissional do Atlético, o Sampaoli, desculpe o termo, mas cagava na cabeça dele. Por quê? Eu não sei se era de propósito pra, tipo assim, pra mexer provocar, com ele, mas você viu o Savinho e você fala assim, esse menino tá fazendo aqui, gente? E aí pra você ver como é que o futebol é muito subjetivo. Porque devia ter outro cara ali no Atlético naquele momento, que vocês mesmo do Scout diziam, esse aqui é o, né? Essa coisa muito Sempre louca. tem, você sabe por que sempre tem? Porque o jogo na base ele é diferente que o jogo no profissional. Vou te dar exemplo, eu já vi vários jogadores que na base eram tops. Jogador top. Esse aqui é a próxima joia do Palmeiras. Esse é a próxima joia do São Paulo. E aí acaba que quando ele pisa no profissional, ele sente. Ele sente a pressão, ele sente o estilo de jogo diferente. E o jogador que era reserva dele lá na base, tem uma oportunidade no profissional, ele se identifica, pode até ser que ele se identifica com o jogo do profissional, um jogo mais... sabe, de dinâmica, mais lento do que a da base. É muita correria, muita transição, muita intensidade. Verdade. Então tem jogador que se não identifica assim. Precisa de um tempo. E aí o Kaká é um caso muito emblemático disso, que ele era da base, aí um dia alguém não pôde ir, o São Paulo acabou chamando ele entra naquela final contra o Botafogo, mete 2 gols, né? E na base, ele não era ninguém na base do São Paulo talvez dissesse, esse cara é o próximo melhor do mundo. Não. E ele virou melhor, porque é uma questão de encaixe, né? Eu acho que o Kaká encaixava muito com o futebol profissional, né? Isso. O estilo de jogo, né, mais cadenciado, mais técnico, né? É um jogador muito técnico. Muito. Os gestos técnicos dele, você via o tanto que ele... E tinha velocidade. Tinha, né? Tinha um arranque bom, né? Passada boa. Então, assim... E aí, esse jogador que tá ali esquecido, ele chega lá e consegue performar. A gente não explica isso. A gente não consegue mensurar essas coisas. Não consegue, né? Senão o scout era... Era feito pela inteligência artificial. Exato. Né?
E a gente tá muito, eu vejo assim, eu vejo ainda um caminho grande a se percorrer para usar a IA, né, no Como Scout como uma ajuda. ferramenta. Os números estão aí, a gente consegue usar números, mas eu uso o número para filtrar aquela quantidade de jogador Enorme de nesse jogador. universo grande para me dar uma lista de 20, E 15 aí, a partir jogadores. daí, um trabalho humano, né? Um Exatamente. olhar humano, Olhar humano. né? De entender isso Assistir, tudo ver que você falou. jogo, assistir jogos em condições diferentes, né, em cenários Chuva, diferentes, ver calor, jogo horários. fora de casa, ver jogo, né, com um time pior, um time melhor, ver como é que o jogador vai lidar com certas situações. Então, quantos jogos vocês assistem aí de um jogador? Tá, estamos gostando. Vocês começam então a ver quase que toda a temporada do cara. Sim, sim. Eu costumo dividir assim. O meu mercado ele é Brasil, Colômbia e Equador. Então, toda semana eu tiro para ver um mercado. Né? Tá. Então, vamos supor, essa semana agora eu tô olhando muito Colômbia. Perfeito. Né? Então, eu pego alguns jogos, pego os jogadores que estão na minha lista e começo a ver os jogos ali que eles jogaram. Né? Então, toda vez que eu vejo um jogo, é um relatório. Então, Perfeito. o número de relatórios são infinitos, mas quando vai chegando, vai afunilando mais, ó, Fred, eles falam, Fred, essa janela a gente provavelmente vai buscar um centroavante. Então, o meu trabalho ele começa a ficar mais focado em buscar um centroavante, com as características que a gente Que eles precisa. pedirem, tá. Então, aí eu vejo, pego os outros relatórios que eu fiz, né, analiso, e a partir daí eu começo a aprofundar mais, né, nesses estilos de jogos. Até entregar aí uma lista de quê, assim, normalmente? 4 atacantes, 5 atacantes? Eu acho que três Aham, atacantes ali, perfeito. Bem filtrados, bem né? filtrados, né? Um vai te. Com certeza os três não vão te dar, né, a mesma coisa, Claro. né? Perfeito, entendi. Mas No já. geral, eles caminham no mesmo lugar ali. Exatamente. Já Aham. chega, já vai se assimilando mais do que eles precisam. Perfeito. Você falou aí 3 mercados, né? Que o Brighton tem feito aí ultimamente muito esse movimento dos equatorianos, né? E inclusive agora levaram também o Barco, né? O Valentim Sim, Barco, o a promessa argentino. argentina e tal, né? E eu começo a ver ali que, cara, os equatorianos e os colombianos, eles têm uma força física realmente que se compara muito com esses europeus também, ou às vezes até africanos, que caem muito bem, caem como uma luva no futebol da Premier League, Da Premier assim, League, né? né? Dessa intensidade que você tá falando, né? É um futebol moderno hoje, a gente chama, né, de um futebol mais físico. Os equatorianos têm Tem uma... muita força, muita força. Os colombianos também. Também, né? E Altura, né? Isso, por isso que a gente vê, por exemplo, o Uruguai, que antigamente era uma seleção, né, que vislumbrava aí ser campeão de uma Copa América. Eles estão perdendo hoje em dia Hoje espaço eles para perdem Colômbia e ir Equador. para o Equador. Que é força física e intensidade, né? Mas não só o Equador tem força física. Pega o Kendry Paz aí, que foi pro Chelsea. Boa. Porra, tecnicamente Técnico, né? é um muito bom jogador. Tava vendo os vídeos dele Ele lá, é os highlights muito- dele, é ridículo. Ele é Não. bem malabarista da bola. Meu ele- Deus, ele fez um gol contra o Palmeiras lá no jogo no Equador, uma chapada de primeira que ele recebeu. E ele é Jogador 17? 17, 18? 17, fez 17 agora. Não, cara, eu fico maluco com isso. Entendeu? Então a gente vê algumas situações que a gente é bizarro. A gente vê um jogador desse, né? Quem não tá enxergando que Equador e Colômbia são o futuro, assim, Não. tá perdendo tempo, O né? jogador colombiano ele tem um pouquinho de dificuldade de tomada de decisão. Não um pouquinho, mas para não dizer muito. Eu entendo isso, tá? Isso a gente vê na Libertadores, cara. Quando aquele time, o Atlético Nacional, bom time, mas na hora que chega, na hora do vamos ver, eles acabam. E o Yarimina, Léo, o zagueiro. Um jogador que eu acompanhava e eu gostava muito antes é o John Duran. Atacante, Tá, né? isso. Atalanta? Pode ser que ele... tá no Aston Villa. Aston Villa. Então, assim, é titular da seleção da Colômbia já. Tem 22 ou 21, se não me engano. Nossa, que novo, mas é meu um Deus do céu. jogador que ele
consegue ter todas as qualidades que a Premier League necessita. Altura, força, Altura, força, cabeceio, finalização, potência. Que coisa. Então, diferentemente do Valente Barco que você mencionou. Fraquinho, magrinho. Só que pequeno. o Brighton apostou. Aham. E o Brighton também apostou no Enciso, no Júlio Enciso, que é um o paraguaio, né? Verdade. que é forte fisicamente, mas também não é um touro, né? Ele é um pouco Almerim, que é o que tá no Newcastle, que também é paraguaio. sim. Esqueci o nome, que joga de beirada. Também é meio magrinho. Almiron. Isso. Também, né? Um pouco magrinho, ele acaba num... Mas a minha percepção de força física e mudou um pouquinho com a ida do Savinho pra lá. Não sei, eu ainda preciso de um tempo, eu ainda preciso esperar para ver quando o Guardiola sair do City. Perfeito. Porque o que ajuda o Savinho é que o City tem a bola o tempo inteiro. É a mecânica do City ali, né? É o estilo de jogo. Então, dificilmente... Ele vai precisar brigar por Exatamente, bola. entendeu? Então, ele sempre tá recebendo a bola em situações favoráveis de 1 contra 1, de ir pra dentro. Então, aí, nesse caso, às vezes, o cara pode ser levinho. Pode. Né? Se o teu time tiver uma mecânica aqui, né? Entendeu? Então, assim, eu vou esperar um pouquinho, né? Espero uma temporada. Claro. Até mesmo, vamos ver como é que ele vai, né? Se portar sem o Guardiola, para ver se ele vai ter a mesma facilidade. Não facilidade, né? Mas se ele vai ter a mesma performance que ele teve, que ele está tendo com o Guardiola, pra gente tentar ver se a gente abre mais o nosso leque. Perfeito. Porque acaba que a gente fica muito refém Restrito. dessas características, entendeu? É difícil a gente pegar um jogador que é muito forte e técnico ao mesmo tempo. E esse jogador, ele vale muito dinheiro. Fato. Porque ele se encaixa em qualquer mercado. Então, é igual achar uma joia. Então, o mercado tá aqui, tem vários olheiros Vários, né? Praticamente todos os clubes de Premier League já têm olheiros aqui na América do Sul. Não, e Ásia também. Outro dia eu fui ver um jogo do Juventus da Moca ali e tinha uns asiáticos ali, uns japoneses assim. Super no scout ali. Tem vários e clubes, né, da França também tem, Holanda. O Ajax, por exemplo, é um clube que vem muito na América do Sul, PSV. É porque esses mercados são mercados que são mais acessíveis para os jogadores, porque eles vão. É tipo como se fosse uma porta de entrada. Pô, total, cara. Né? Igual Portugal é para os brasileiros, a Itália é para os argentinos, para os uruguaios, por conta da nacionalidade, passaporte, fica fácil de ir. Mas Portugal tem perdido um pouco da força, né? Para importar brasileiros. Tem, né? Tem. Aquela coisa do Casimiro, né? A gente tem vários casos. Passaram pelo Porto Benfica e depois foram, né? Você sabe por quê? Porque o Brasil hoje paga bem. Os times brasileiros com as SAFs estão pagando bem. E Portugal não paga bem. Entendeu? Perfeito. Então o jogador ele prefere ou ficar aqui ou ir para outro mercado. E assim, até mesmo como ambição esportiva, o cara quer chegar numa seleção brasileira e tal, o Brasil hoje em dia tá sendo um mercado melhor do que o português, eu imagino. Claro, assim, né? O Igor Jesus do Botafogo, o Luiz Henrique, estava no Betis, por exemplo, voltou pro Botafogo. Luiz Henrique é um jogador que se encaixa nisso tudo que a gente falou, né, cara? Eu gosto, viu? Meu Deus, como ele é forte, rápido. Finaliza bem. Objetivo. Isso. Então, é um jogador que não fica muito tempo com a bola. Entende? Ele e no Brasil também não, né? No Brasil também não. Ele voltou agora, mas... Não. Ele volta rápido. Volta, acredito que sim. Acredito que sim. Tanto que saiu uma reportagem, se eu não me engano, falando sobre o Almada, o Argentina, e o Luiz Henrique. Se eles vão ou não continuar no Botafogo ano que vem. Pô, os dois são muito Europa. O Almada tem bola, né? Tava na MLS, mas é muito bom jogador. Muito bom jogador.
Ele tá passando por esses mercados mais periféricos, assim, acho que porque ele quer mesmo, porque ele poderia já ter ido pra Poderia Espanha. para uma Espanha, né? para uma Argentina. Difícil falar, tá? Eu não sei por quê. Aham, aham. Mas foi um processo, tá sendo um processo que ele provavelmente, numa próxima temporada, ele vai conseguir ir pra Big Five, por exemplo. Eu Uhum. acredito. né? E aí vocês agora estão fazendo, então, o scout pra... A temporada tá... Não, a temporada tá no meio, né? Tá no meio. Tá indo Agora pro meio agora. começa a janela de inverno, que é uma janela mais tranquila, vamos dizer assim, né? Não tem tanta movimentação. Uhum. Mas a gente sempre faz algumas contratações pontuais. Não quer dizer que a gente vai levar jogadores aqui da América do Sul, Perfeito. mas existem nomes sendo monitorados, né? Existem as posições carentes que a gente precisa, mas depois do Sara a gente não fez nenhuma contratação aqui na América do Sul ainda. Olha. Então, Mas é uma política, porque você vê no Brighton, como a gente comentou, parece que o papo lá internamente, assim, pessoal, pode ir lá no Equador, pode trazer, tipo assim, parece que isso é batido ali mesmo. não, eu acredito que não. Eu acho que eles nunca me abriram isso. Isso é uma política do clube. O clube vê com bons olhos o mercado aqui por conta do acesso financeiro que eles têm Claro. e a qualidade técnica, né? Eu tenho a minha superior é uma mulher, Aham. chama Mariela. E ela cuida do departamento de scout? Isso, Olha. ela é assistente do Chief Scout. E ela é inglesa? Ela é grega. Uau. Agora imagina, sabe muito de bola. Imagina uma mulher, né, no futebol, o tanto de barreira que ela quebrou, Fato. Ainda mais essa coisa mais interna. interna, né? mais técnica, né? Uhum. E a caminhada que ela fez dentro do clube. E quem levou o mercado sul-americano pro norte foi ela. É mesmo. É. E ela foi uma das principais, né, pessoas que fez a contratação do Gabriel Sara. Viciado em futebol. Nossa, total. Entende muito todos os mercados. Pô, que legal, hein, meu? E o departamento ali tem quantas pessoas de scout ali? Nós somos scouts, nós somos 5. Uhum. Eu saí um agora porque nós éramos 2 aqui na América do Sul. Tinha um scout que ele cobria Argentina, Uruguai, Chile. Uhum. E eu fico com Brasil, Equador e Colômbia. E os outros países a gente meio que divide, assim, sabe? Não sai tanta coisa ali também da No Bolívia. Paraguai tem Paraguai, justo. muitas coisas. Verdade. Tem muito jogador interessante no Verdade. Paraguai, Zagueiro, meias, né? volante, É verdade, eu gosto, cara, é verdade. sabe? E aí, eu tô sozinho na América do Sul por enquanto, então eu tô cobrindo ali um pouco de futebol argentino, né? Fazendo alguns monitoramentos. Tem alguns olheiros espalhados ali na Europa, né? Uns 3, 4. E os 5 lá de dentro. Então nós somos ali 12, 13 no departamento. Você pega um departamento de um clube inglês de segunda divisão. Né? Claro que ele figurou ali lá em cima. Eles chamam o Norwich, é considerado um yo-yo club. Né? Perfeito. Bate e volta. Bate e volta. É. Mas a ideia do novo diretor de futebol agora do clube é... Bater e ficar. Ele mudou um pouquinho a política de contratação do clube. Antes, o Norwich contratava jogadores mais maduros, mais maturados, 27, 28 anos, Perfeito. que vai cobrir aquela necessidade ali. Mas não vai te gerar né? Não vai te gerar grana depois, né? O que eles querem agora? Eles querem contratar jogadores que fiquem no Norwich por um tempo. Legal, meu. Para quê? Com potencial para que eles consigam bater na Premier League e ficar. Perfeito. Ou seja, colocar o clube numa situação esportiva boa e também gerar dinheiro e lá na frente poder sair, Isso. Porque muitas das vezes o Norwich subia com um elenco que tinha sido campeão, por exemplo, ou estava nos playoffs e subiu, mas com jogadores que não têm capacidade de jogar Premier League. Né? Claro, porque são elencos diferentes, né? Muito. É outro jogo. É uma liga muito competitiva. É diferente. E a Championship já é... Championship, puxada, você sabe que né, tá mudando, né? O Championship era assim uma liga que o pessoal pensa que é só a primeira bola, a primeira e segunda bola. Que
que é o goleiro dando chutão. Né? Perfeito, e raspadinha de cabelo. Mas se a galera pegar um jogo de Championship, vai ver que o jogo é jogado. Perfeito. Os clubes estão querendo construir de trás, sabe? Chegar Jogar com bola posse. mesmo, né? Então, e tá assim, pagando mais. E assim, a gente tem bons jogadores na Championship. Ué, o Leeds paga bem, o Watford, né, que levou o João Pedro naquela época, fez contrato. Tem um colombiano lá que foi vendido agora, o Asprilla, eu acho que é o nome dele, que é um muito bom jogador. O Wolverhampton tá pra cair e fazer parte dessa... O Wolverhampton, até mandar um abraço para um amigo Gabriel aqui, eu entrei no lugar dele no Norwich hoje, e ele foi um dos caras que ajudou a Mariela na contratação do Sara. E agora ele tá no Wolves? No Wolves. Pô, o Wolves tem eu acho as contratações, eu acho o elenco do Wolves um puta elenco, cara. É muito bom. João Gomes. André. Pedro Lima, que tava no Sport agora. Lateral direito, né? Lateral bem direito. Novinho. Isso. O Matheus Cunha, que tá, Matheus Cunha. O elenco é bom, cara. Tem um coreano lá também que joga muita bola. O elenco é bom, mas não... Puta, você Por vê, isso né? que eu te falo, não adianta. Futebol pode ser momento... São questões que é difícil a gente mensurar, sabe? Né? É igual o scout, pra mim, se você chegar pra mim, Felipe, fala assim, ó, Fred, o que é o bom jogador? Se eu falar assim, esse cara é bom jogador. Você tá querendo dizer o quê? O quê? O que é o bom jogador, cara? Pra mim, um bom jogador é vago, né? Assim, o bom jogador pra mim, eu prefiro um jogador mais técnico, prefiro um cara que com mais intensidade, ou você prefere um cara de mais força física. Então é muito subjetivo. Também do jeito que cada um enxerga o futebol, né? Exato. Mas no seu trabalho você acaba tendo que sempre enxergar o futebol pelo profissionalismo, pelos olhos do clube, né? Ou seja, você, né? A cada clube também é uma maneira diferente de se fazer um scout, né? Isso. A gente tem ali a gente chama de KPI, né? Key Performance Indicators. A gente tem para cada posição, a gente olha algumas métricas físicas, alguns números técnicos que isso precisa bater. Então, a política de futebol do clube também, clube, né? Então a gente precisa de um lateral, por exemplo, ele se sobressaia mais defensivamente do que ofensivamente. Então não é tanto um ala que vocês vão procurar. Não. É mais um lateral. Um lateral mais defensivo, que fecha uma linha, pode fazer uma linha de 3 defensiva. Perfeito. Bem de cabeça, bola alta. A gente precisa de vamos supor, algumas métricas e alguns números mais específicos para nos direcionar. Perfeito. Porque senão fica muito amplo, fica mais ou menos o que eu quero procurar para o clube. Aí vai virar uma salada mista, né? E no Brasil, assim, como é que funciona o scout na sua percepção? Quais são os clubes que hoje em dia estão dando um show de scout aí? Palmeiras, Atlético Mineiro, o Flamengo vem bem também. Bem, né? Botafogo, claro. Com o Alessandro Brito também, que é um baita profissional, trabalhei com ele no Atlético. O Botafogo achou, assim, por mais que tenha grana o Botafogo, eles conseguiram achar umas contratações ali que é de clube que não tem tanta grana, sabe? Aquele cara que veio um Matheus de fora, um ponta. Matheus Martins, que era do Fluminense, não, mas já era um jogador, assim, considerável, bom jogador. Ah, tá. O único jogador ali que eu acho que o Botafogo acertou muito na contratação, que eu não me lembrava, era o Júnior Santos. Né? Que é um atacante de muita força. Joga de beirada, joga de referência. Esse foi um jogador que me surpreendeu positivamente. Fora ele, o Igor Jesus já conhecia dos tempos de Curitiba. E ele, no mundo do scout ali, o Igor Jesus, porque hoje em dia o cara é 9 da seleção. Já era bom jogador, Só que ninguém quis contratar. O Botafogo foi mais eficiente, contratou. O Savarino a gente já conhecia, né? O Gregory a gente já conhecia. Então, assim, tem alguns nomes ali no Botafogo que já são figurinhas carimbadas. Perfeito. Eu tiro muito chapéu, assim, pro trabalho que faz o Red Bull Bragantino em alguns quesitos. E o Atlético Paranaense fez uma boa contratação quando ele contratou o Bruno Zapelli, que é um argentino naturalizado italiano que jogava no Belgrano, segunda divisão da Argentina. Então, essas contratações que eu acho diferenciadas.
É você tirar um jogador da segunda divisão da Argentina, sem ninguém muito conhecer, Perfeito. e ele conseguir performar no Brasil, por exemplo, ou em qualquer outra liga. O diferencial tá aí. Aí uma coisa bem aquele scout, olheiro que É, né, que tem o feeling ali, claro, né? claro. Porque assim, eu imagino que hoje em dia deve ter muitas figurinhas, como se diz assim, figurinhas carimbadas no universo do scout, assim. A gente já sabe, Aqueles cara. 50 nomes que meio que É, todo mundo quer, todo não mundo sabe, todo adianta. mundo, né? Saem reportagens e mais reportagens, os 50 mais da Eu adoro essas reportagens. 0708, de categoria 0708 aí 100 para nomes, aí vem isso, 100 sempre jogadores. tem. Mas e aí? Né? A gente precisa achar aquele que ninguém tá vendo. E aí que entra, né, a qualidade do scout, né? Uhum, claro. Saber onde procurar também, né? Isso. As ligas aí que podem estar, né, Tem muito aparecendo. jogador que não vá, que pode ser muito bom jogador, mas que não vai se encaixar com as características que o Norte procura. Entendeu? Então aí eu nem olho. Nem olha, Nem perfeito. olho. Eu não descarto. Aham. Mas a gente coloca ali, né, uma situação no relatório que para monitorar eventualmente numa mudança de cenário e tal. Mas tem Perfeito. jogador que a gente já descarta direto, De cara. que a gente não E, por precisa. exemplo, vocês só buscam jogador. Eu imagino que, assim, para um time como o Norwich, obviamente sim, assim, só jogadores que estão profissionais, performando em ligas realmente profissionais e tudo mais. Mas vamos supor, um scout aí de um time brasileiro, até mesmo de meio de tabela, digamos assim. Uhum. Só no futebol profissional que se busca um possível talento, ou dá pra achar algum desses na várzea, no futebol de salão ou no fut 7? Tá. Dá? Eu Que acho agora que tem dá. O Kevin, que é um Kevin. futebol fut 7 ali, Cat. fera, arrebentou. Você acha que um jogador como esse, ele pode vir a ter uma chance? Ele pode vir a... Dá, mas ele precisa de oportunidade. E não vai ser qualquer clube que vai dar oportunidade para ele, porque existe um pé Vão atrás. chiar, né? Não, e Vão, a torcida enche vai, o saco, vai. entendeu? A mídia cai de cima, procura de onde é. E quando o jogador não tem tranquilidade, já chega com uma pressão absurda, Não consegue, não né? consegue. Então é mais fácil esse jogador performar numa liga, numa terceira divisão, por exemplo, e ir subindo degrau por degrau, Justo. do que o Santos acabou de subir e Pega o cara contratar um lá no fut jogador e 7. bota pra jogar. Não vai acontecer. Não, ele vai sofrer pressão e ele não vai conseguir render. Só se ele for um absurdo. Né? Mas você vê até tem a história clássica do Falcão, Que ele jogou né? no São Paulo, Que né? passava por uma pressão também muito grande, É desconfiança. outro jogo, filho, não adianta. É outro jogo. É outro jogo. A dinâmica do jogo ela muda completamente. Total. Tem o Bruno Henrique. Bruno Henrique é lá de Belo Horizonte. Verdade. Eu sou de BH. Aham. Ele jogava na Várzea. Olha. Devia arrebentar na várzea, né? Devia. Ué, aí ele foi foi pro Goiás. Verdade, pro Goiás. Tem razão. Tabiruna. Não foi um clube assim. E aí ele foi pro Goiás. Então você vê que ele precisa, né? foi um jogador que não teve base, não passou por categorias de base, mas que hoje tá jogando em alto nível. Claro. Mas precisou ir pro campo, Precisou. num time menor ali pra escalar, ele precisa. né? O Leandro Damião é outro jogador também que, não sei, né? Nunca trabalhei com ele, mas dizem que ele também não passou pelo processo de categoria de base também. Eu lembro dessa história, verdade. Entendeu? Chega como um fenômeno ali mesmo, isso, né? começa a fazer gol. O Vardy do Leicester City. Puta, Foi outro jogador que saiu da National League. que história. Que foi e começou a performar gol, seleção inglesa. Campeão da Premier League, velho. Exato, aquele time do Leicester é um bom exemplo de como fazer scout, né? É, né? Kanté, Mahrez, Isso, Mahrez, eu tava Vardy. tentando lembrar. Era um timaço. Um timaço. Ganhou bem demais a Premier League. Ganhou, né? cara. Então, Zagueiros assim, ali. Os zagueiros, que era uma coisa que meio não. Né? Nenhum ficou enorme, mas não, eles ali deram muito certo. eu acho o seguinte: o clube tem que comprar ideia. Boa. E o treinador também. Tem que ser um Uhum. treinador que acredite. Nós temos pouco dinheiro, temos. Tem o filme Moneyball, né? Só que é beisebol.
Perfeito, mas a lógica é usada, A né? lógica é usada, né? É você pegar uma lista de jogadores por números, que a gente no futebol nós não vamos colocar os números, tá? Nós vamos colocar bons jogadores, Perfeito. tá? E você apostar nesses jogadores. Esse filme, você pira nesse filme? Adoro, já vi Né? 3, 4 vezes, é muito bom. Ainda mais com o Brad Pitt, né? Puta, e Tá o outro louco. menino lá outro, também, o Johan lá, é muito bom, muito muito bom. bom. Então vai, passa um pouquinho por isso, sabe? A cultura do clube, o clube tá sem grana mesmo, vai tentar se reerguer, vai precisar financeiramente fechar a torneira. Vamos buscar uns jogadores aí que sejam interessantes. Mas aí precisa de um trabalho, né, de observação maior, que nem todos os clubes conseguem ter, porque é caro. Ah, ficar Né? mandando, né? O trabalho de scout é um trabalho caro, né? Antigamente, que os clubes ficavam muito reféns de empresários. Que aí os empresários indicavam os jogadores para eles. Eles eram os scouts, né? Exato. Por isso que não dava certo, pô. Entendeu? E aí ele colocava lá 7, 8 jogadores dele Perfeito. para jogar. E aí o que performar, o que vai render uma grana. E hoje todo clube quer ter um departamento de scout. E todos têm? Na primeira divisão Na primeira brasileira, divisão, assim. sim. Antigamente, o departamento era só um só. Era o departamento de análise de desempenho. E aí tinha um braço desse departamento que mexia só com análise de mercado. Hoje não. Hoje é o seguinte, existe o departamento de análise de desempenho e existe o departamento de mercado. O departamento de mercado, ele está diretamente subordinado ao diretor de futebol. Eles trabalham juntos no dia a dia. Claro, porque também tem muito a ver com as finanças do clube, né? Exato, entendeu? É Então onde- ele responde diretamente ao diretor de futebol. No Atlético, não me engano, a sala de departamento de mercado é do lado da sala do diretor de futebol. E a sala do departamento de análise de desempenho é do lado da sala da comissão técnica. Então, hoje, né, são departamentos completamente distintos. Ligados. Mas eles estão totalmente... Estão ligados, né, os dois. Mas o desempenho, ele pode ter duas variáveis aí. Tem a variável que ele trabalha para a comissão técnica e trabalha também com a performance dos jogadores para o clube. Né, para alimentar banco de dados, questões físicas e tal. Mas o mercado só para o clube. Pode ser que chegue um nome pelo treinador, ó. Ok. Sempre chega, né? Sempre. Se não for um Sampaoli que quer botar o jogador lá 400 dentro. jogadores dele. Mas sempre chega. E quando chega, ele passa pelo processo de análise. Ele passa por todos os passos e chega e vai ter um parecer. Perfeito. Contrata ou não contrata. E aí até, às vezes, então, uma indicação do técnico pode não ser aceita no clube. Pode ser. Tem muito clube que dá a chave pro treinador, né? Pois é. Entrega, faz Então. o que você quiser. Mas hoje os clubes estão bem organizados. Tirando um outro clube, alguma exceção aí, mas hoje os clubes eles sabem muito bem o que eles querem. As SAFs vieram, acho que para meio que revolucionar mesmo, né, essa administração dos Você acha que clubes. traz uma organização realmente maior, a SAF? Eu acho, principalmente a questão financeira, né, que eu acho aí que muda muito o business, porque antigamente um presidente entrava, ficava 3 anos e saía. O outro presidente arcava com todas as dívidas que esse presidente tinha feito. Hoje não. Hoje existe uma equipe que foi contratada para, né, administrar aquele clube. Administrar financeiramente, Isso. né? Não fazer o clube ficar devendo. Não pode. E aí o clube não paga salário do jogador e continua contratando. Perfeito. O caso do Corinthians. Né? O Corinthians hoje deve jogador, deve empresário e continua contratando. Traz o Memphis. Estranho, né? Estranho, cara. Sim, tudo bem que existem, né? Empresas por fora apoiando Isso, e claro. tal. Só que é ruim uma pro bagunça, jogo. né, cara? Claro. Tipo assim, essa bagunça ela não existe na Premier League, na Championship, Não, né? não existe. Tem algum clube que vocês acham, tipo assim, esse clube é muito bagunçado? Tipo, tem essa... Eu assim, nunca lidei, assim, com essa situação. Tem o fair play financeiro, né? Que é uma regra que fica ali
Tudo bem que o City tenta driblar, né? É. Mas existe a regra. E os clubes, eles não quebram. Eles cumprem ali. Eles cumprem. O Norwich, por exemplo, é um clube muito certinho financeiramente. Não tem pra contratar? Não contrata. Perfeito. É que a torcida também ali, né, do Norwich e tal, não vai... O problema da torcida... Porque isso tem que se conversar. Quando o clube vai entrar em contenção de custos, tem que conversar com a torcida, né, cara? Mas eles são apaixonados. Eles não vão entender, Não vão né? entender. Não vão entender. Então, é complicado. Mas eu acho que tá caminhando pra melhorar. E isso só traz qualidade, É entendeu? porque os torcedores também estão entendendo que não adianta ficar gritando na porta do CT, porque enquanto tá gritando lá, o Fortaleza tá fazendo um trabalho profissional, sério, já passou pela época da contenção de custos, assim como o Flamengo já passou. Todo mundo, em algum momento, pra botar a casa em ordem, tem que passar por isso. Perfeito. Hoje você vê o Fortaleza brigando lá em cima e o Vasco e o Fluminense aqui embaixo. Perfeito, cara, perfeito. Porque não quiseram, né? Não conseguiram ter essa temporada, uma ou duas, Exatamente, de dizer, olha, gente, não vai dar aqui mesmo. E o Flamengo, do tamanho que é, conseguiu fazer, cara. Nesse sentido, eu bato muita palma, Flamengo, viu, eu lembro, acho que foi em 2018. Isso. Ali passou por dificuldades. Perfeito, não iam ganhar nada, tá um time mais fraco. Até saiu o Vini Júnior e o Paquetá, estavam ali, inclusive nessa época, até como essa coisa do, vamos usar a base, viu? Sim. Vamos ter que usar a base. E usaram a base, não sei o quê. Pô, meu, quando passou pelas vacas magras, só alegria, cara. Entendeu? Botafogo, sabe? Claro que tem um investidor da por SAF, trás, né? Caminhos diferentes, os dois. Por exemplo, o Cruzeiro também. O Ronaldo pegou o Cruzeiro falido, cara. Só que aí, o que ele fez? Ele não fez loucura. Ele trouxe um jogador ou outro ali. Não, era bem um time bem modesto. Agora, né? Agora que tá indo. Tá, Gabigol pra cá, Gabigol pra lá. E já tinham feito boas contratações no meio do ano, né? Trouxeram o Wallace, o Matheus Henrique. Isso, os dois volantes que estavam no futebol italiano. Né? O Cássio, é verdade. Então, os dois atacantes, inclusive, o Lautaro, né? E o outro que é o... Caio Jorge. Isso, tem um Dineno. Que marcava gol lá no México à torta direito, né? Isso é um bom exemplo de scout, cara. Perfeito. Entendeu? O cara que tá... O Cano, né? O Cano foi scout, também, né? foi. O Cano foi oferecido para alguns clubes aqui no Brasil. Ele já era o artilheirão do futebol colombiano há um bom tempo. O Veguete. Também. Outro. Puta, que achado. 36 anos, você vai falar? Eu queria no Corinthians, viu? Pois é. Porque ele é, além de tudo, um líder. Então. E o argentino, muitas vezes, o jogador argentino tem uma personalidade interessante, assim, né? Brigador, né? Caras bem... Sérios no campo. O Uruguai e o argentino têm ali... Competitivo, eles têm essa cultura. Tem, né? Tem. E outro jogador também que despontou fazer gol aqui foi aquele outro que tá no Atlético Paranaense, o atacante, esqueci o nome. Que tava no América Mineiro. Que veio também. Esqueci o nome, me fugiu o nome agora. Mas você falou do Atlético Paranaense, tem o Canóbio, né? Que era um jogador um uruguaio, né? Tava no Penharol. Agora tem um aqui, eu não sei se vocês já estão de olho, hein? Mas tem um que eu contratei do Penharol, que é um craque de bola, o Léo Fernandes. O Léo Fernandes jogou no Fluminense, cara. Jogou no Fluminense? Jogou, Então ele já tá um ano e meio, já sabe? Eu conheço o Canhotinho. Canhotinho é habilidoso, foi bem agora na Libertadores. Ele pegou a bola, botou debaixo do braço pra tentar resolver o jogo. É isso, lá na volta, né? Tem uns jogadores que eles batem aqui no Brasil e não conseguem ficar. Assim, não me pergunte por quê, porque não sei. Porque a América Latina... mas não conseguiu, não né? consegue. E aí no Penharol vem jogando muito bem, vem se destacando, o melhor jogador do time. Mas você falou uma coisa que ficou na minha cabeça realmente, assim, como o Uruguai tá perdendo força para essas outras seleções mais potentes fisicamente. Mas eu tenho uma observação, assim, a Argentina ainda é também essa seleção muito parecida com o Uruguai. Mas a Argentina... não tem tanta força física assim, eu acho. Não tem, né? Mas a Argentina, ela é um país muito maior que o Uruguai, né? Verdade, isso é verdade. Então consegue ter a facilidade de brotar achar jogador mais, né? ali é muito grande. Isso é verdade. Mas você vê, na final do Mundial com a França, a diferença física entre... Acho que assim, a Argentina só ganhou por causa do Messi. Fato.
Também acho. E talvez tenha sido uma das últimas seleções, assim, totalmente... Você sabe o que eu tô querendo dizer, assim. Uhum. Que talvez tenha ganho um Mundial. Porque, cara, olha... Que difícil ganhar de uma França hoje em dia, né, meu? Não, ó, cara, 1,86 m pra cima, tá louco, só jogadorzaço. Nossa, o Tchouaméni lá... Tchouaméni, vai pegar o esses... Thuram, um atacante. Ó, E misturado com os franceses mesmo aí, assim, genes franceses mesmo, que são os caras mais habilidosinho, mais, às vezes, baixinho e tal. Porque você pega o álbum da França de 90, você pega o álbum da França de 2020, os jogadores completamente diferente. É outro perfil. Isso. Outro perfil de jogador. Outras descendências, outra seleção. Agora, mas a Argentina tem enraizado essa cultura do futebol. Né? Craques. Não sei se é por causa do Maradona, né? Mas assim, lá tem craque igual tem no Brasil. Né? Verdade. Brota jogador. O que eu vejo de bons jogadores argentinos e eles têm esse diferencial. Hoje o jogador brasileiro, até fica uma dica para os meninos. O jogador é muito cai-cai, muito não me toque, entendeu? E isso me dá uma preguiça. Tem jogador que eu já odeia isso, né, cara? Odeia, né? Eu não posso nem cogitar. Eles começam a vaiar, né? Sim. A própria torcida vai, o cara. Sim. E já o jogador argentino, não. Então... A porrada continua de pé, né? Faz parte da cultura futebolística deles, né? Eles gostam. Mas eles gostam porrada, disso. eles gostam da porrada. Então, assim, tem jogador que eu gostei, que eu já gostei, e que hoje eu tô com um pouco de birra. Porque ele não me encanta mais. Eu vi certas, né, coisas que ele fez dentro do campo. Eu sei que ele vai bater e vai voltar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso inclusive, porque é uma dica, né? Que isso precisa começar a ser colocado dentro da cabeça do jogador brasileiro. De que, para com isso, para. O reclamar também, né? Reclamar muito, né? De tudo, né? Do juiz e tal, chega lá na Europa, não cabe, né? Não tem. Então o jogador, ele tem que... Esses meninos, o jogador brasileiro é craque. Justo. Não adianta. São muito bons jogadores. É o melhor futebol do mundo. Não adianta. Só que existem algumas coisas que... Perde nesse lugar, né? O treinador... Tem treinador lá que não gosta nem de ouvir nome de brasileiro. Porque já associa a isso, entendeu? A esse... Não me toque, cai demais. E tem o pacote extra fora do campo também, que o brasileiro também leva essa fama, né? Muitas vezes em alguns casos injustamente. Mas isso está sendo muito mais bem analisado hoje em dia por nós, tá? Tá melhorando. A gente tem esse papel. A gente entra em rede social de jogador, Instagram, e vê tudo do jogador. Olha. A gente começa a investigar mesmo. A gente busca informações com pessoas que já trabalharam com ele. Eu ligo para fulano, como é que é o fulano, o João, no dia a dia? Gosta de treinar? Perfeito. E aí, se alimenta bem, chega no horário, é inteligente para jogar, gosta de ver as palestras do treinador. A gente busca, né, o maior número de informações possíveis para ajudar na tomada de decisão. Para definir esse perfil, né, do jogador realmente, não só o técnico como o humano também, né? E é legal isso de você falar, porque é isso, às vezes o jogador, como você disse, eles não sabem que estão sendo monitorados. Então, sabe, o profissionalismo ele tem que estar o tempo todo, porque você nunca sabe quem tá olhando para você. Isso em qualquer área, né? Em qualquer área, mas na do futebol isso funciona muito. Chega uma hora que ele vai saber. Porque aí eu preciso contactar o empresário. Claro. Né? Mas aí é mais lá no final do processo, né? Entendeu? E pra gente encerrar aqui, hoje em dia existe muita gente fala sobre a nossa deficiência brasileiro, né? Do futebol brasileiro de centroavante e de meia. A gente fala camisa muito isso. 10. O camisa 10, o clássico e tal, que às vezes a gente vê um pouco mais na Argentina acontecendo. E a gente vê no Brasil brotar, assim, tipo, sei lá, eu vou na farmácia, compro um remédio e ganho um ponta brasileiro habilidoso, rápido, rabisqueiro, né? Que parece que tá assim, sai de monte aqui no Brasil.
Por que isso tá acontecendo? Assim, você acha que é uma coisa que, o mercado, não, vai pra ponta porque o mercado tá pagando bem e tal? E por que você acha que a gente tá na carência de centroavantes e meias? Duas coisas, eu acho. Uma é por conta do sistema de jogo que os times hoje eles adotam. Normalmente se joga num 4-3-3 Total, cara. ou num 4-2-3-1, né? Com Sempre 3 pontas, atacantes, né? sempre pontas. E a segunda questão, eu acho que é os jogadores que mais fazem sucesso hoje em dia são jogadores rápidos de beirada, que Matou. dribla, Perfeito. que vai pra cima, que dá carretilha, que pedala. Perna invertida normalmente, né? Isso. Pra cortar pra O dentro. futebol antigo era um futebol mais romantizado. Era um futebol em que a bola passava por dentro pro Dessa armar as jogadas. Perfeito. Ele Né? até tinha espaço pra fazer isso, né? O bonito no futebol antigamente era aquele passe com efeito, né? Era receber a bola, puxar com um pé, puxar com o outro, achar um passe por dentro. Hoje não. Hoje o futebol é a bola caiu no ponta e ele já vai pra dentro, no contra um. Então, o jogador, ele quer ser um Neymar, ele quer ser um Messi, ele quer ser um Cristiano Ronaldo, ele quer ser um Vini Júnior. Então, ele vai, né? Ele vai querer seguir esses passos. E a tendência do futebol hoje realmente é jogar com 2 pontas abertos. Tem alguns times hoje jogam num 4-4-2, mas também hoje por que o volante tem o box to box, né? Justamente por causa dessas formações, né? Entendeu? Você tem que ter o cara, hoje em dia o cara não dá pra ser só um volante. Essas posições elas vão surgindo, né, de acordo com a demanda do jogo. Então hoje o box to box, por exemplo, é um volante que ele tem que defender e marcar. E se o box to box não pisar na área, ele não é um box to box. Perfeito. Então ele precisa estar entrando na área o tempo inteiro para finalizar. E tem que saber finalizar. Tem que ter fôlego, né? Esses caras aí é caixa pura, E né? o centroavante é porque realmente não tem mais aquela gana de ficar um jogador parado no meio, né? A movimentação do jogo hoje ela é muito importante para abrir espaço. Você vê que muitas vezes os centroavantes estão virando falsos 9, né? Isso. E quase que é um 10, que é quase um 10 ali. Você viu um vídeo do Luca Toni falando pro Guardiola? Então, é exatamente aquilo. O futebol, né? Ele fala pra... O futebol moderno é esse, é movimentação, né? Intensidade, competitividade. Então, o jogador grandão, o 9, que fica parado lá, dificilmente ele vai conseguir performar. Ele pode jogar, vai fazer gol, mas aí tem que ser uma tática. Toda construída pra ele, né? Tipo o Pedro, né? Isso. Pedro é um pouco esse caso, assim, né? Então, eu acho que são dessas duas questões aí que pegam um pouquinho. Agora, o Haaland é um... O Haaland, ele é diferente, porque o Haaland, ele é potente e rápido. As passadas dele são largas. Então, ele ganha muito campo. Fato. Com aquele primeiro toque dele, ele deixa qualquer um pra trás. E ele tinha tudo pra ser desengonçado e... Entendeu? Mas ele não é, né? Ele é uma máquina mesmo. Ele é assim, uma né? máquina. Você já viu ele ao vivo, assim? Já viu ele em campo? Nunca vi. Eu queria, Pode falar? Tamanho, esse cara deve ser diferenciado mesmo. Ele finaliza bem, né? É. Faz gol. É um cara que se joga na bola. Ele tem esse instinto. Ibra, né? Meio Ibra, exato. né? Instinto. E o atacante, ele precisa disso. Precisa. Ser meio feroz, meio ele tem atitude. Igual a personalidade do Romário. Ele fala assim, bater no peito e falar assim, deixa comigo que eu resolvo. Eu sou o cara, né? Isso. Toca pra mim, assim, né? E se você não viu, vê o documentário do Romário, muito bom. O documentário do Romário, né? Tá na Globoplay, é isso? Não, tá na Max. Na Max. Tá na Max, muito perfeito. Bom. Muito bom. E tem 2 conteúdos muito legais aqui, queria só passar rapidinho com você. O primeiro é o Wrexham. Uhum. Que o Wrexham ali... Como vocês olham o Wrexham? Vocês acham que eles em breve vão estar na Championship? Eu acho. É um trabalho fenomenal que eles fazem. Assim, claro, eu não conheço a fundo o que eles, né, a política de trabalho que eles têm, mas eles estão aí investindo nos departamentos certos, né, buscando jogadores que podem
né, gerar lucro pro clube. Perfeito. Eles trouxeram o Paul Mullin lá, né? Que era um Isso. atacante acho que de Championship mesmo, Exatamente. pra jogar aquela divisão que não é nem a profissional, né? A quinta Exatamente, divisão, a né? National League, É né, que eles isso. falam. Então, assim, o futebol tá aí, tem que fazer o diferente. E eu acho que o clube bem administrado, né? com as Ele tem um pessoas marketing sabendo bom também, né? isso, tem as pessoas O que Ryan estão por Reynolds. trás, as pessoas que estão por trás do clube, Exato. são pessoas conhecidas. Então, qualquer um vai querer ir lá, querer comprar o projeto. Fato. Entendeu? Nem que seja comprar uma camiseta do Wrexham, assim, realmente eles conseguem atingir e estão performando, estão ganhando, estão subindo. Exato. Aí, né? Claro que não vai ser da noite pro dia, entendeu? Perfeito. Mas estão colhendo frutos. Aí acaba que num momento faz uma venda grande de um jogador, por exemplo, e aí já começa a ganhar um recurso maior e vai crescendo. Claro, as coisas vão acontecendo aos poucos. Não vai bater todo ano, vai chegar e bater primeira divisão. É difícil. Lógico que não. Mas é um clube que só de estar na Championship, pra eles, já seria uma grande vitória. Meu Deus né? do céu. Uma grande vitória. Muito grande. E outro é o Ted Lasso. Ah, o Ted Lasso. Você assistiu? Eu comecei a assistir, mas eu não acabei. Eu imagino que o Ted Lasso deve ter muito ali do universo que você vive, assim, né? Tem. Eu imagino que o Norwich é aquele clube dos tijolinhos, né? Isso. Comunidade. Da comunidade. Isso tem muito na Inglaterra, né? Tem, né? As communities que eles fazem. E todo clube abraça uma comunidade ali. Isso então, é lindo, cara. O trabalho social que eles fazem. O Norwich é um clube que faz muito isso. Tem um vídeo do Norwich também que é sobre mental, né? Psicológico. Não sei se você já viu. Sei. Ele é lindo. Que é dos dois torcedores? Isso, que o cara chega, ele tá no jogo ali, cara. Mas ele não tá no jogo. Né? Ele tá com problema na vida. Ele tá pensando na mulher, no filho, nos problemas que ele tem, nas contas que ele tem que pagar. E o outro tá torcendo igual um louco, um torcedor normal, porque a vida dele tá boa. Então, existe muito disso na Inglaterra. Então, e no final do vídeo tem um... Tem um turning point ali, porque eles fazem. No fim, é sobre saúde mental, né? E no fim, quem tava com problema de saúde mental era o cara que tava torcendo pra caramba. Exatamente. E eles dizem assim, você nunca sabe quem tá passando pro problema, né? Exatamente. Procure saber. Não, lindo. Até vamos passar esse vídeo aqui agora, assim. Podem passar esse vídeo porque merece. Então, mas o Ted Lasso eu quero ver, quero acabar de ver, eu acho que vale a pena. É uma outra. Tem alguns seriados também legais pra ver. Tem o do Sunderland, Sunderland. E o Sunderland tá em primeiro no Championship agora, tá? Olha, que legal. Estão batendo lá, estão muito bem. Esse é o Sunderland Till I Die. Isso. Estão muito bem esse ano. E provavelmente vão pros playoffs. Não digo subir. Subir de prima é difícil, né? Sobem 2 só, né? Sobem 2. Tem os playoffs, né? Aí o playoff são quantos jogando? 4? São 4 jogando. Aí sobem mais um. Então sobem 3. É difícil. É difícil, cara. É difícil. E depois chegar lá. O Luton Town... Não conseguiu, né? O Sheffield subiu e caiu de novo. E quem caiu de novo foi o Burnley. O Burnley caiu de novo. O Leicester é talvez a história mais mágica de todas essas, né? Subiu, ganhou. E ficou. Nunca mais caiu. Nunca mais. E tem uns clubes que subiram e ficaram. Como o Bournemouth e o Brighton. O Brighton subiu e chamou a atenção, né? Wolverhampton tem que tomar cuidado. O Everton tava perigando pra cair nas 2 últimas temporadas e agora melhorou um pouquinho, mas tá de novo. Que coisa, né? Eles também ainda têm uma política... Eles têm uns jogadores mais experientes, eles também têm uma coisa assim de ter muito inglês experiente. Mas é um treinador. Né? Eu não esqueci o nome dele, mas é o treinador... O Rodgers, não é o Brandon Rodgers? Não, o Brandon Rodgers tá no Celtic. O treinador do Everton, um treinador que era do Burnley. É um treinador típico inglês. Perfeito. É aquele cara que vai jogar por uma bola. Né? Sabe, tem um livro que chama The Numbers Game. Muito bom o livro. Ele aborda várias questões de jogo, até de betting também. Olha. E é interessante que no livro eles falam assim... Por que o torcedor inglês ele comemora tanto um escanteio?
E aí ele explica lá. Porque é uma chance de gol pra eles. É uma chance de gol, mas escanteio, estatisticamente, não é uma chance clara de gol. Não, né? Não é. Que tá, inclusive a bola tá muito mal posicionada pra ter uma chance clara de gol, né? Assim, é muito mais vantajoso você cobrar um escanteio curto. E abrir esse ângulo. E aí fazer uma jogada, um 2-1 na ponta. Perfeito. Então, concordo, mas assim, cara. são questões que isso vem de lá atrás do futebol antigo. E hoje é diferente. Essa transição é difícil, né? Você deve conviver e você deve ter passado muito por isso, por ser um profissional jovem desse futebol, de bater de frente com as visões antigas do futebol, né? Que ainda estão aí em vigor. E eu peguei muita coisa. Eu peguei anos 90. Que era romantizado ainda, entendeu? Exato. Não era essa loucura depois que começou agora 2010 pra cima. Acho que até nos anos 2000 também a ainda gente era tinha isso. meias. Eu lembro, cara, Verdade. o Alex. Sim, que perfeito. jogador, cara. Nossa, Meu Deus do céu. O Ganso, quando veio o Ganso depois, 2013 ali, nossa, que jogador. Quando ele surge com o Neymar, né? Meu Deus, até hoje ele é um Entendeu? Pois bola, é, né? aí na época do Santos, que teve Diego e Robinho, era um mais rápido e um outro mais meia, mais pensador, mais com força. E o Diego deu muito certo na Europa, né? Pô, jogou Porque demais. também um cara inteligente. Então, assim, o jogador, para ser completo, é difícil. E quando é completo... é caríssimo. É caríssimo. Não é pros Não é pra qualquer um, não. O Estevão é o próximo aí que a gente teve depois do Neymar. Graças a Deus, porque a gente tava órfão, tá? Órfão, né? Mesmo o Endrick e tal, né? Eu não sou fã do Endrick. O potencial, né? Eu não gosto, eu não sou muito fã do futebol do Endrick. Eu gosto de um jogo mais refinado tecnicamente, que também tenha, né, a intensidade de jogo. Mas eu acho o Endrick pura força. E eu acho que... isso a longo prazo, nesse posso tipo estar errado, de... né? mas não sei se ele vai conseguir performar no Madrid. E o Estevão, você acha que ele cumpre mais esses... cumpre. E ele é muito... É muito bom, né? O Estevão, ele é diferente tecnicamente e ele é muito efetivo. Você pode perceber que todas as jogadas dele terminam numa finalização, por exemplo. Ele é muito inteligente. Ele não sai pra fora, né? Não, ele tem repertório de drible. Então, ele como canhoto e joga aberto pela direita, ele não fica refém só da perna esquerda pra cortar pra dentro. Verdade. Ele tá começando a ter jogada de profundidade. O mesmo que faz que diferencia o Savinho. O Savinho hoje ele tá tendo jogada de profundidade. Isso faz com que eles sejam muito difíceis de marcar. Aumenta o repertório, claro, porque o cara, se você é só o cara que traz pra aqui, né, pra fora... Fica fácil. Fica fácil, né? Não vamos dizer que seja o Robin, mas fica mais... Que o Robin todo mundo sabia, mas ele conseguia. Mas o Robin era foda, né? Finalizava demais. Saudade de ver ele jogar, viu? Nossa Saudade de ver ele jogar. Era um time, era o Ribéry pela esquerda e o Robin pela direita. Que saudade desse Bayern, cara. E o Close, né? Era o Close como centroavante. E ainda tinha aquele que tá até hoje, o Miller. O Miller, Thomas Miller também. Era um segundo atacante, aquele que flutuava por dentro, muito inteligente. Então, assim, eu acredito que tem espaço para esses jogadores. Perfeito, ainda. Mas são exceções. Isso, o cara tem que ser muito diferente. Tem. Concordo com você. Entendeu? Fred, que papo, hein, cara? Porra, legal, né? Pô, demais, demais. Conversar de futebol nunca é ruim, né? O tempo voa, né? Porra. E você é Atlético ou Cruzeiro? Ó. Te coloquei numa situação. Não, mas não, porque... Só América Mineiro. Não tem problema. Eu trabalhei no Atlético Mineiro 4 anos e meio. Isso. Né? Mas na minha adolescência eu era cruzeirense. Olha aí. Eu era cruzeirense. Mas eu construí um carinho pelo Atlético impressionante. Hoje eu tenho amigos no Atlético. E eu não tenho mais essa questão de torcedor. Porque quando a gente começa a trabalhar com futebol... Profissional da bola, né? Cara, eu ganhei Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa do Brasil e 3 mineiros pelo Atlético. Você tava na Liberta? Não, Libertadores, desculpa. Tá. Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Perfeito. E 3 mineiros. E aí... o tanto que a gente comemora, o tanto que é gostoso. Né? Ver o trabalho sendo... Exato. Então, assim, a gente não escolhe. Eu falo que, assim, o meu time é o 5º dia útil Futebol Clube. Então, é esse que é o meu E qual clube. que é a alegria de
um jogador que você fez o scout chegar lá e fazer um gol e, porra, dar uma vitória, dar um título pro time. Isso aí pra Nossa. vocês deve ser loucura, né? Ah, isso é muito bom. O meu papel no Atlético era análise do adversário. Então eu fazia só análise do adversário e já entregava tudo mastigado. Os pontos fracos, Isso. espaços. Então a gente fez alguns gols de escanteio que a gente usou algumas situações de vulnerabilidade da defesa adversária. Então isso é muito satisfatório. Muito, né? Entendeu? Falou, isso é ó, muito bom. Você fala 2 dias antes, ó, essa bola vai subir aqui, esse zagueiro não vai subir. Isso. Chega lá na hora, o cara, né? Então isso é muito gostoso. Satisfatório, sentir né? muito satisfatório. Então, foi uma É um trabalho que passagem. passa silencioso, né, cara? O scout. Mas não é muita mídia, né? Hoje tá Isso, ganhando mais verdade. mercado, tá ganhando, o pessoal tá fazendo algumas matérias legais com o pessoal de scout, mas não é muito valorizado. sabe? Perfeito. E a gente construiu, nós profissionais da área construímos isso, né? Com a nossa dedicação, a gente trabalha muito. Só que para análise de desempenho, eu não gostaria de voltar mais. Eu acho que eu me identifico muito mais com a análise de mercado. Mas nunca se sabe, né, Felipe, o dia de amanhã. Claro, mas é legal você falar que são realmente 2 áreas bem diferentes dentro do Hoje scout, sim, né? Então, são distintas. análise de desempenho e análise de mercado, né? Entendeu? Perfeito. Mas nada impede de trabalhar, porque eu gosto muito de tática, de leitura de jogo, essas coisas que envolve, né? E comissão técnica algum dia aí não... Mas aí auxiliar, né? Eu fiz alguns cursos para treinador da AFA, eu fiz, né? Na Inglaterra eu também fiz. Olha que legal. Mas eu não tenho perfil para ser treinador, não. Posso ser auxiliar. Treinador é difícil, né, cara? Eu não tenho Tem perfil que ter um nenhum. lado psicológico, de muito, psicólogo, né? Muito eu grande, acho né? que perfil para isso eu não tenho. A gente tem que ser sincero, né? A gente tem Saber, que achar nosso mercado. Isso é fato. Então, A gente entra nas auxiliar bobagens. até que vai, mas treinador não. Maravilhoso. Ser xingado pelas torcidas também, Não, isso é fora loucura. isso ainda. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou. Sigam a gente nas redes sociais aí do Sport FM, @Sport FM oficial, tá bom? Tem a Sportbet também, @Sportbet. Fred Fortes, muito obrigado pela entrevista, tá, Fred? Obrigado a vocês, obrigado, Felipe, pelo bate-papo, foi muito legal e tô aberto aí. Sempre que Voltará aqui, a gente vai falar mais de A gente scout. pega um tema mais específico, a gente Isso. debate sempre. Perfeito. Pessoal, voltaremos aqui na semana que vem. Espero vocês. Um grande abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau.